Olá, meu nome é Yasmin e o nome do meu projeto é Preparação e Caracterização de Hidrogéis Biopoliméricos, sob orientação do professor Marcos Antônio Segato Silva. Existe hoje uma diversidade de sistemas que auxiliam na cicatrização dos tecidos. Segundo o Ministério da Saúde de 2002, produtos nesse segmento devem possuir características como fornecer isolamento térmico, manter a alta umidade entre ferido e curativo, remover o exudato, permitir a remoção sem causar trauma local, ser impermeável a bactérias, ser isento de substâncias tóxicas e permitir trocas gasosas. Nesse contexto, se encontram formulações como filmes semipermeáveis, espumas, hidrogéis, membranas e entre outros. Nesse contexto, o uso de biopolímeros é bem visado pela sua alta biocompatibilidade e adaptabilidade. A quitosana é um copolímero natural catiônico com propriedades de mucoadesão atribuídas à carga, além de atividade antimicrobiana, coagulante, analgésica e cicatrizante. Juntos da lantoína, fármaco com ação cicatrizante, hidratante e keratolítica, pode estabelecer um sistema com ação sinérgica positiva. Para otimizar tais formulações, foram utilizados sorbitol, um plastificante, e genipina, um agente reticulante, para conferir maior estabilidade e resistência ao sistema. Considerando isso, decidiu-se produzir membranas e esponjas biopoliméricas. As formulações foram obtidas a partir de metodologia estabelecida por André Dielson em 2017. Em uma solução de quitosana 2% com 0,1 molar de ácido acético, são dissolvidos os outros componentes, agitados por 1 hora e transferidos para placas de teflon e misturados com carbonato de sódio. Para desenvolver membranas, as placas são postas em estufas a 40 graus Celsius por 24 horas, e para esponjas, as mesmas são submetidas ao processo de liofilização. Para avaliá-las e selecionar a melhor formulação, foram variadas as concentrações de alguns componentes descritos em tabela. A partir disso, foram realizadas análises físico-químicas para a caracterização das mesmas, sendo elas espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier, calorimetria diferencial exploratória, testes de tração e compressão e análise morfológica através de microscopia eletrônica de varredura. Observa-se no espectro de infravermelho que as bandas características da quitosana ainda estão presentes nas membranas. As bandas alargadas na região de 3.700 a 3.200 cm na -1 podem ser ligações de hidrogênio formadas ou entre quitosana e água ou entre quitosana e um plastificante. A reação de reticulação química é justificada pelas bandas na região de 1.650 a 1.515 cm na -1 e 1.250 a 1.020 cm na -1, referentes à formação de uma amida secundária e uma amina terciária. As bandas das membranas de 1.554 e 1.409 cm na -1 apresentaram deslocamentos justificados pelas novas interações entre a quitosana e os outros componentes. Comparando os espectros das membranas brancas e com fármaco, observa-se que as bandas na região de 1.550 a 1.560 cm na -1 apresentaram um aumento em decorrência da presença de lantoína. Para as esponjas, as bandas de quitosana também puderam ser observadas. Na região entre 3.700 e 3.200 cm na -1, as bandas encontradas possuíam menor intensidade, sendo essa redução associada à menor quantidade de água presente decorrente do processo de liofilização. As bandas referentes ao processo de reticulação também puderam ser observadas, assim como as bandas relacionadas ao fármaco. Para análise por DSC, foram realizadas 2 curvas de aquecimento sequenciais. Para as membranas Q branca, que é a lantoína, QG branca e QG alantoína, na primeira curva de aquecimento, as mesas apresentaram um evento endotérmico entre 46 e 60 graus Celsius sem perda de massa. Conclui-se que o evento é a fusão do sal tridratado de acetato de sódio, formado na reação de neutralização das mesmas, já que seu ponto de fusão é relatado em 58 graus Celsius. Todas as amostras apresentaram eventos endotérmicos de perda de água e outros compostos antes de 150 graus Celsius. O evento de fusão da lantoína não está presente em nenhuma das curvas, pela sua baixa concentração final e pela possibilidade de amorfização do fármaco. Considerando as curvas termoanalíticas obtidas na primeira etapa das esponjas, as mesmas apresentaram perfis similares às membranas, com os mesmos eventos em torno de 55 graus Celsius e em torno de 70 a 115 graus Celsius. Também não foi possível observar o evento de fusão da lantoína como para as membranas. Para os testes mecânicos, apenas as formulações mais promissoras foram testadas. Analisando os parâmetros avaliados de tensão de ruptura, deformação na ruptura e módulo de elasticidade, nota-se que as membranas sem agente plastificante apresentam valores maiores para todas as medidas. Isso pode acontecer pela redução das forças intermoleculares da rede polimérica causada pelo agente plastificante, gerando maior flexibilidade. Nota-se que as membranas sem genipina apresentaram valores menores de módulo de elasticidade maiores para a deformação de ruptura, indicativos de sistemas mais flexíveis. Em relação às esponjas, para todos os parâmetros analisados, os valores encontrados foram menores aos das membranas, corroborando com sua menor maleabilidade. Através das análises por MEV das membranas, obtém-se fotomicrografias que indicam sistemas densos, mas com rugosidades na superfície. As imagens de superfície dos sistemas liofilizados revelaram um caráter poroso laminar, decorrente do processo de congelamento.
As análises realizadas foram importantes para concluir que não há incompatibilidades no produto desenvolvido, sendo que a alta porosidade e as propriedades mecânicas adequadas podem demonstrar que o sistema é promissor para o cuidado de lesões cutâneas.